the clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. Olá, cinéfilos! Adilson Cinema de volta para celebrarmos juntos os 45 anos de um grande clássico do cinema, Tubarão. Pois é, você achava que o assunto já estava batido demais, desgastado por inúmeras continuações e imitações? Pois é, acontece que o público ainda gosta muito desse tipo de filme. Não à toa, filmes como Medo Profundo, Deep Blue Sea, resgatam aquela atmosfera assustadora que iniciou-se em 1975. 20 de junho de 1975, quando chegou às telas americanas o filme, dirigido por um então jovem Steven Spielberg, aos 27 anos. Tubarão veio da literatura, um livro escrito pelo ex-repórter do Washington Post, Peter Benchley. Só que existem várias diferenças entre livro e filme. E essas diferenças não são algo difícil de acontecer toda vez que trata-se de uma adaptação literária. São várias, mas cada um tem os seus admiradores, o livro e também o filme. E um grande mérito que muitas poucas pessoas sabem. Quando o Tubarão foi lançado, ainda não havia a mentalidade de que os jovens eram um público-alvo extremamente importante. Praticamente, até que Tubarão fosse lançado, os jovens não eram pensados como um público em potencial. Tubarão quebrou isso. E também foi Tubarão o primeiro blockbuster de verão. Até então, o período de verão não era pensado pelos estúdios Warner, Fox, como um período para lançamento de grandes sucessos. Foi Tubarão quem teve essa estreia e provocou um fenômeno cultural sem precedentes até então. Um recorde de bilheteria que chegou a mais de 420 milhões de dólares, muito mais de 420, para um orçamento de 7 milhões. A Universal, o estúdio que bancou o projeto, teve como produtores Richard Zanuck e David Brown, que já haviam realizado para o estúdio Golpe de Mestre alguns anos antes. A história do filme é aquela clássica, né? Uma ilha, um balneário extremamente atraente para os turistas, é atacado em sua costa por um gigantesco tubarão branco. Unem-se para caçar o animal o xerife Brody, personagem de Roy Scheider, o caçador de tubarões Quint, interpretado por Robert Shaw, e o biólogo, jovem biólogo Matt Brody, interpretado por Richard Dreyfuss. O filme ele consegue explorar todo o estilo Hitchcockiano. Como, simplesmente, o tubarão só aparece mesmo depois de 81 minutos de projeção. Até então, é a câmera que nos guia e, é claro, aquela musiquinha, galera. Aquelas duas notas crescentes em intensidade que apavoraram a todos, eu confesso. Eu não consigo entrar na praia, na água, sem que essas notas musicais fiquem na minha mente. Em resumo, eu tenho medo até hoje de entrar na água por causa de Tubarão. Pois é, eu não consegui vencer esse meu medo. Mas o filme, ele traz inúmeros momentos clássicos. Desde a abertura do filme, quando uma jovem vai se banhar à noite e é devorada viva sem que ninguém a veja. O momento em que uma criança é devorada em pleno 4 de julho, apesar de todos os protestos do xerife Brody. E é claro, a caçada ao animal no terço final do filme, quando os 3 personagens a bordo de um barco, evocando aquela imagem clássica de Moby Dick sendo caçada por Arábio. Todos esses momentos são
dramáticos, eletrizantes e de um suspense fantástico. Grande mérito para a equipe de filmagem e o senhor Steven Spielberg. Afinal de contas, estamos falando de uma época que ainda não existiam os efeitos digitais. Tudo é físico, mecânico. Tubarão foi a primeira vez em que uma equipe de filmagem se predispôs a filmar em alto mar. Aquelas filmagens ali, feitas na costa nordeste dos Estados Unidos, são reais. Claro que usando um tubarão mecânico que Spielberg apelidou carinhosamente de Bruce, que era o nome do advogado dele. Já viu que Spielberg não gostava muito do seu advogado. O fato é que, além das dificuldades em fazer o tubarão mecânico funcionar, havia a própria questão da natureza. As ondas, as correntes marinhas interferiam o tempo todo em tudo que se tentava fazer para captar o momento em que a orca, o barco de Quint, se degladia com aquele tubarão, com aquele imenso animal. De Tubarão, a famosa frase "você vai precisar de um barco maior", dita por Roy Scheider, entrou para a lista das mais memoráveis frases do cinema, como colhidas pelo AFI, American Film Institute. A frase ficou em 35º lugar entre as 100 mais memoráveis. Tubarão foi exibido exaustivas vezes na televisão. A Rede Globo foi a primeira a exibir o filme na década de 80. No início da década de 80, Tubarão chegou às nossas televisões. Lembrando que naquela época, né, não existia Netflix, não existia Amazon Prime Video, ou nós víamos os filmes no cinema, ou quando eles eram exibidos posteriormente na televisão. Eu lembro como se fosse hoje. E você lembra? Bom, Tubarão teve sequências, nenhuma das sequências dirigidas por Spielberg, e também imitações, e mesmo com tudo que o cinema digital permite hoje em dia, o impacto alcançado pelo filme de 75 é único. E para você que se pergunta que diferenças existem entre o livro e o filme? Bom, em primeiro lugar, no livro, o personagem do biólogo tem um caso com Ellen, a esposa do xerife Brody, que é uma esposa infeliz em seu casamento. Isso praticamente foi eliminado da história do filme, causando desconforto no autor Peter Benchley. Vocês lembram também que Quint, o personagem de Robert Shaw, começa a contar na noite anterior ao ataque do tubarão que ele foi a bordo do navio que levou a bomba de Hiroshima para o Japão. Essa parte ela não existe no livro, apenas no filme, e foi ideia de Steven Spielberg acrescentá-la ao personagem de Robert Shaw para dramatizar ainda mais a psique daqueles 3 homens de personalidades distintas, unidos numa caçada mortal. Bom, existem outras várias diferenças que você pode averiguar tendo a curiosidade de ler o livro, incluindo o destino de cada personagem, já que Brody, que é o grande herói tanto do livro como do filme, né, tem um momento apoteótico no final quando ele mata o animal, e no livro não é assim, né? No livro o tubarão morre com um arpão lançado por Quint. No entanto, Quint morre afogado no livro, diferente do que acontece no filme, sem spoilers, como ele morre no filme, embora a gente já saiba que a gente já deve ter visto esse filme várias vezes, né? Mas para quem não viu, eu não vou dar spoiler nenhum. O personagem de Brody também é outra diferença, além do caso com a mulher do xerife, o personagem do Hopper, o biólogo, ele morre no livro, devorado pelo tubarão, mas não no filme. São essas e outras diferenças que você vai poder curtir assistindo mais uma vez, e se não assistiu, tentando. Toda a franquia Tubarão foi disponibilizada pela Netflix recentemente. Tubarão 1, 2, 3, 4. Claro que a qualidade
tanto da história como do filme, vai reduzindo gradativamente ao longo das sequências. Experimente rever o primeiro imbatível, que faz 45 anos agora. Tubarão, Jaws. Meu nome é Adilson Cinema. Estou com vocês aqui no meu canal, na Cabaré Rádio, nos meus podcasts e com a minha coluna toda semana no site dvdmagazine.com.br. Dê o seu like aqui, registre-se aqui, né, para acompanhar os outros programas que vamos desenvolvendo aqui juntos, vocês e eu, trocando uma ideia divertida sobre os bastidores e as curiosidades dos filmes, sejam de cinema, sejam da Netflix ou qualquer canal de streaming. Vamos dividir essa paixão pela sétima arte que nos acompanha. Afinal de contas, já foi dito antes que cinema é a maior diversão, galera. Obrigado a todos vocês por estarem acompanhando os programas. Obrigado a você, cada um de vocês que dá o seu like aqui, que divulga o canal. Obrigado de coração a todos vocês. Tá legal? Hoje é o dia. Ontem já era. O amanhã será um dia bem melhor para vivermos cada vez melhor. Cinema é a maior diversão. Galera, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, hein? Adilson Cinema e você. Um abraço.